Bom, pessoal, antes de ir para o AutoCAD no computador, queria passar o conceito aqui do sistema de coordenadas no plano cartesiano. Para quem não sabe, plano cartesiano é esse plano em que a gente tem esses dois eixos, x e y, certo? Eu vou até colocar aqui, ó, x e y. O eixo x é o eixo que está na horizontal e o eixo y é o que está na vertical, perfeito? Aqui, a gente tem um ponto de referência, que é onde esses eixos se cruzam. Esse ponto é o nosso ponto zero, certo? E a partir desse ponto zero eu posso vir para 4 direções: direita, cima, esquerda e baixo. Então, quando eu me movimento, cada pontinho desse é uma unidade de comprimento. Aqui é o zero, aqui é o 1, 2, 3, 4, certo? Para cima é a mesma coisa: 0, 1, 2, 3, 4. E aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar que no eixo x, quando a gente se move para a direita, a gente está se movendo no x mais, por via de regra. Sempre à direita, x mais. E quando a gente se move para cima, é o y mais. Certo? A gente tem que ter isso bem em mente para a gente conseguir trabalhar daqui para frente. Se para cá é x mais, para cá vai ser x menos. Certo? E se para cima é y mais, para baixo vai ser y menos. Certo? Então, a gente já tem aqui as nossas referências do plano, os eixos x e o eixo y. Vou anotar aqui para a gente ter mais em mente qual a movimentação dos eixos. Vou colocar na cor azul para facilitar. Então, o eixo x+, a gente vai ter uma movimentação. Vou colocar aqui o x+, vou representar a movimentação dele para a direita da nossa referência 0, certo? Então, se o x mais é para a direita, x menos vai ser para a esquerda. Então, represento aqui por uma seta a esquerda do ponto de referência 0. Y mais está para cima. Então, vou colocar aqui a referência, uma seta para cima. Y menos, eu coloco que ele está para baixo. Certo. O que isso aqui, essas setas indicam para a gente? As setas indicam a posição em que a nossa referência, em que o nosso ponto, por exemplo, eu posso imaginar qualquer ponto aqui no meu plano, certo? Por exemplo, vou imaginar esse ponto aqui e vou chamar ele de A. Esse ponto A, ele está à direita da nossa referência. Então, a gente vai ter em x que ele vai ser um sinal positivo, porque ele está à direita, olha só. Quando a gente vem da nossa referência até o nosso ponto, a gente caminha para a direita, certo? Então, o sinal, ele sempre vai representar a direção em que o nosso ponto está em relação à referência, ao ponto zero. O ponto que a gente quer achar, o sinal vai definir se ele está à direita, se ele está para cima, se ele está para a esquerda, se ele está para baixo, certo? Então, o sinal serve para isso, para identificar para qual direção está em relação ao ponto zero. Perfeito? Então, joia. No sistema de coordenadas, como que a gente diz aonde está um ponto nesse nosso plano? Através do sistema de coordenadas. Vou colocar aqui em vermelho. Coordenadas. Coordenadas, beleza? E a gente sempre vai dar mais de um ponto. No caso, o ponto em relação ao eixo x, a vírgula separando as duas informações, e uma coordenada, um ponto relacionado ao eixo y, né? uma distância relacionada ao eixo y. Então, assim que a gente vai descrever qual a posição de um ponto aqui no nosso plano, certo? Tá, com isso em mente, vamos já dizer qual a posição desse nosso ponto A. Vou colocar aqui, ó, nosso ponto A, ele está em alguma distância do ponto zero no eixo x, ele está a alguma distância no eixo x, certo? Nesse caso, ele está a qual distância no eixo x? Eixo x na horizontal. Eu tenho que andar quanto do ponto zero até chegar no ponto A? Só andando para a direita.
Como que eu faço? Eu conto do ponto 0. 1, 2, 3, 4. Então, o A, em relação ao ponto 0 no eixo x, está a 4 unidades de distância. Certo? Coloquei o 4. A vírgula não é número decimal, ele serve, nesse caso, apenas para separar as duas posições, certo? E agora eu estou pronto para dizer em qual posição o eixo ele está do eixo y. Eu posso deixar só 4 aqui? Não. Um sistema de coordenadas ele precisa de duas referências, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então eu dei aqui o 4, a posição do ponto em relação ao 0 no eixo x, e vou dar agora em relação ao eixo y. Tá, aqui ó, percebam que em relação ao eixo y, que é da vertical, quanto está em relação ao 0? Ele está para cima do 0 ou ele está para baixo aqui da posição 0? A gente pode ver que ele não está nem para cima nem para baixo. Ele está exatamente na linha 0 em relação ao eixo y, certo? Tá, então o que eu faço nisso? Eu tenho que especificar que ele está na linha 0, na posição 0. Eu não tenho que andar nada para chegar até o A no eixo y. Então eu coloco aqui 0. Pronto. Temos a primeira coordenada referente ao nosso ponto A. Perfeito? Então, aqui, lendo a coordenada agora, por exemplo, vamos fazer o caminho contrário agora. Eu vou dar um ponto B e vou dizer que as coordenadas dele são 0 e 3. Certo? Tá, então eu tenho a coordenada e quero achar o ponto no nosso plano cartesiano. Como que eu faço? É o mesmo caminho, só que inverso. Vamos lá? Olha, vamos analisar primeiro o quê? Por via de regra, a gente sempre olha o x primeiro. Sempre é o x primeiro, depois o y. Então, nosso ponto B. No eixo x, em relação ao 0, ele não anda nada. Tem um 0 aqui. Então, olhando nesse eixo, ele não caminha nem para a direita, nem para a esquerda. Então, ele vai estar em algum ponto desse eixo aqui, ó, do ponto 0, nessa altura aqui. Se aqui fosse 1, eu ia olhar 1 para cá do 0, ou melhor, um positivo, eu iria olhar dessa linha aqui, ó. Quando uma distância, eu ia olhar a uma distância dessa linha. Eu ia imaginar uma outra linha aqui paralela, sempre com essa distância de 1 a partir desse ponto. Vai ficar mais claro quando a gente fizer os próximos exercícios, os próximos pontos, certo? Então eu já sei que o nosso ponto B ele está nesse eixo, exatamente em cima desse eixo, porque ele não anda nem para a direita nem para a esquerda. E agora, o nosso próximo ponto, como que eu vou determinar em qual ponto que ele está aqui? Olhando o eixo y, certo? Y vai ser igual a 3. É positivo ou negativo? Positivo. Então eu sei que ele está para onde? Aqui, ó, y positivo, ele está para cima do ponto 0. Então ele vai estar em algum lugar daqui para cima. Quanto que eu vou ter que andar até chegar nele? Tem que andar 3. Então, do 0 para cima, eu ando 3. 1, 2, 3. Aqui está o nosso ponto B. Perfeito? Tá, mas e, por exemplo, se eu quiser falar que ele está para cá, tem algum ponto para cá, nesse quadrante aqui, como que eu faço? Eu vou olhar aqui no nosso plano cartesiano e vou dizer que ele está aqui, ó, para cima do 0, ele está no eixo y+, para cá do 0 à esquerda, ele está x-. Então, vamos colocar um ponto aqui, mais ou menos aqui, ó. Deixa eu fazer em azul para ficar mais destacado. Esse aqui vai ser o nosso ponto C. Mesma regra, sempre a gente olha o x primeiro. Então vamos lá. X. Quanto que eu tenho que andar em relação a x? Só no eixo x. Direita ou esquerda. Para chegar no C. Eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5. Então eu andei 5 posições para chegar nessa reta aqui do nosso ponto C. Em x, eu não posso ir nem para cima nem para baixo. Então, em x eu andei 1, 2, 3, 4, 5. Coloco 5. Mas qual sinal, qual direção que eu fui?
Positivo ou negativo? Eu fui no negativo, por quê? Porque eu andei em relação ao zero à esquerda, certo? Então eu tenho que colocar aqui, ó, negativo. Vem aqui, então é menos 5, certo? Achei aqui em relação ao eixo X. Tá, eu estou aqui. Quanto que eu tenho que andar do zero aqui, no eixo Y, nesse eixo, para chegar até o ponto C? Eu tenho que andar essa distância aqui, ó, do zero até aqui. Ou daqui até aqui, que vai ser a mesma coisa. Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 também. Nesse caso é 5 positivo ou negativo? Nesse caso vai ser 5 positivo, porque ele está para cima da nossa referência zero. Perfeito? Então eu posso deixar sem sinal nenhum, que significa positivo. Perfeito, vamos fazer mais um só para a gente exercitar? Agora eu quero dar essa coordenada. Eu quero achar aonde ele está no sistema. Vou colocar x menos 4 e em y eu vou colocar menos 2. Certo? Vamos achar aonde que está esse ponto B. D, no caso, né? Certo. Vamos olhar o quem primeiro? X ou y? Vamos olhar primeiro o x. Fica mais fácil da gente colocar a coordenada. Tá, eu vou colocar aqui menos 4. Em relação ao zero, x menos 4, eu sei que eu tenho que vir para cá, para a esquerda, por causa do sinal negativo. Negativo, negativo. Quanto que eu tenho que andar para cá? 4. 1, 2, 3, 4. Então eu sei que ele vai estar nessa reta aqui. Quanto nessa reta aqui? Vamos ver a próxima posição. Na verdade eu coloquei para baixo, mas eu já vi que esse sinal era menos 2. Se ele não fosse menos 2 aqui, eu teria que descobrir se ele está para baixo ou para cima através do sinal. Foi isso que eu fiz. Eu vi um menos aqui e já fui caminhando para baixo, porque ele vai estar em alguma posição para baixo do zero. Por isso que é menos 2. Então eu tenho que caminhar menos 2, ou seja, 2 para baixo, certo? Então 2 para baixo. No eixo Y, eu olho esse eixo, pego o zero e caminho 2 aqui para baixo. Então ele vai estar nessa reta. E a gente já viu previamente que ele vai estar nessa reta do eixo X. Então a gente acabou de achar aqui o nosso ponto D. Certo? Então, pessoal, só para deixar um pouquinho mais claro, sempre que a gente tiver um movimento no eixo X e um movimento no eixo Y, a gente vai ter uma linha inclinada ligando esse ponto, certo? Vamos colocar aqui embaixo só para ficar mais fácil. Suponhamos que eu tenha um ponto de referência zero, certo? E eu tenho a seguinte coordenada. Vou chamar essa coordenada de E também. Eu tenho um ponto, eu não tenho mais um plano aqui para ter referência. Vamos imaginar só um ponto. Tá, a coordenada E eu quero traçar uma linha desse ponto até um outro ponto, coordenada E. Qual vai ser a coordenada desse ponto? Vamos supor aqui que seja... vamos colocar 4 e 3. Certo? Então, desse ponto, eu tenho que fazer uma linha, traçar uma linha até o ponto E. Mas aonde que está esse ponto E? Vamos fazer o caminho é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Vamos identificar o ponto em X, ou seja, na horizontal, e depois identificar o ponto em Y, na vertical. Em X, ele está andando 4. O que eu olho primeiro? O sinal. O sinal é positivo aqui, então eu sei que ele está andando para a direita. Então eu tenho que andar 4 posições à direita. Então, por exemplo, se eu quiser medir em centímetros, eu venho aqui 1, 2, 3, 4 centímetros para a direita. Faria esse ponto aqui. De referência, tá, pessoal? Só no eixo X, certo? Essa é a nossa referência em ponto no eixo X. Posso traçar uma linha para ficar mais visível. Perfeito. E aqui em Y, eu vou traçar uma outra referência, linha de referência, aonde? Em 3. 3 positivo. Então, eu sei que quando o Y é positivo, eu tenho que ir para cima, não para baixo. Se fosse para baixo, aqui seria negativo. Então, para cima, certo?
Eu venho aqui, pego 3 centímetros para cima. Aqui, ó, vai ser nesse ponto. Também vou traçar uma linha de referência. Certo? Beleza, eu já tenho as duas referências em x. Eu posso chamar esse ponto aqui de E, que é a coordenada E, x, que está no ponto x. E eu posso chamar esse outro ponto aqui de E, y. Esses não são os pontos finais. São apenas as referências para a gente identificar onde está o nosso ponto. Então, paralelo com essa linha aqui, eu subo uma outra linha de referência, que vai ser a nossa referência em x. Quanto que eu tenho que subir? Lembra que eu subi 3 aqui? Então eu subo exatamente 3. Aqui. Beleza, eu subi 3 paralelo com aqui. Aqui automaticamente já vai ter a mesma distância, que vai ser vai formar uma espécie de prisma. Prisma não, desculpa. Acho que é prisma mesmo. Beleza. Então, com a nossa referência descoberta, eu acabei achando aqui o nosso ponto E. Nosso ponto E. Certo? O que a gente propôs a fazer no início? É traçar uma linha do ponto 0 até o ponto E. Então é só eu vir aqui e interligar a linha unindo esses dois pontos. Pronto, a gente já tem uma linha traçada. O mesmo eu poderia fazer se eu já tivesse a linha, tivesse essa distância aqui. Por exemplo, eu sei que aqui vai ser 4, certo? Vamos colocar aqui em roxo. Vamos colocar aqui. Eu tenho essa cota e eu tenho esta outra cota, que seria a dimensão propriamente dita. Se eu já tivesse essas cotas e quisesse achar a coordenada, seria o mesmo esquema. Pronto. Se eu quisesse apenas achar esse ponto, eu teria que fazer o quê? Em x, sempre olhar o x primeiro. Eu ando 4 centímetros, então eu colocaria 4 na primeira posição, e em y eu andaria 3 centímetros, colocaria 3 na primeira posição. Eu posso fazer para achar de coordenada para pontos, ou de pontos para coordenadas. Também tem esse caminho que a gente consegue fazer. Beleza? Agora vamos para a tela do computador, que eu vou mostrar como funciona na prática dentro do software AutoCAD.